Boa noite a todos. Quero ser solidário a você e dizer que eu sei o que você está passando aí debaixo dessa máscara, tá certo? A gente cantou ali, né? Parece que começa a esquentar tudo. É um alívio poder tirar um pouquinho para falar. Uma alegria muito grande a gente ver, né? Estar aqui juntos mais uma vez e depois de quase 5 meses sem poder experimentar esse que é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Estamos reunidos como igreja, né? A palavra de Deus lá em Hebreus fala que a gente não deveria deixar de nos congregar e é realmente uma alegria, um privilégio a gente poder retornar, ainda que de maneira limitada. Fico muito feliz em ver todos vocês e podemos estar juntos. Louvo a Deus por isso. Nós estamos seguindo, né, naquele estudo, a série de mensagens no livro de Gênesis. Nós estamos agora no capítulo 11. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar ao longo das semanas na sua casa, pelo YouTube, né, as mensagens que a gente tem postado no canal do YouTube. Essa também que está sendo transmitida ao vivo vai ficar lá para você rever ou enviar o link para algum amigo. Sinta-se à vontade para fazer isso e nós esperamos, com a graça de Deus, que essa palavra vá edificando a nossa igreja e também a vida de outras pessoas. Então, até aqui, né, a gente viu, né, grandes atos de Deus na história e grandes atos de Deus tratando com toda a humanidade, né, de maneira completa. Falamos sobre a criação do homem, nos capítulos 1 e 2, falamos sobre o pecado e a queda do homem no capítulo 3 de Gênesis, e do capítulo 3 em diante, então, a gente tem essa descrição do plano de Deus para trazer a redenção para o homem. É isso que vai falar o resto de Gênesis. E, primeiro, né, de maneira universal, como eu disse, e a partir do capítulo 12, então, nós vamos ver Deus usando a família de um homem, Abraão, para que o ser humano seja resgatado, né? Um povo de Deus seja formado e assim a descendência que Deus havia prometido ali para Eva, ela seja uma promessa cumprida através, né, de Abraão, sua família, até que chegue o descendente prometido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no capítulo 11, vamos voltando para o nosso texto aqui, né? A gente vê esse contraste, né, entre o agir de Deus para resgatar o homem e as sucessivas desobediências ou rebeldias do homem em se afastar da vontade de Deus. O capítulo 11 não é diferente, né, de todo o resto de Gênesis. E se por um lado, né, Deus propõe um caminho, o homem distorce esse caminho e e segue o seu próprio caminho, né? Tem algumas palavras, um ditado, né, que diz que o homem faz o que pode e Deus faz o que quer. Então, o homem está sempre tentando fazer do seu jeito, mas Deus, por fim, é que vai seguir o seu plano, né? A soberania de Deus é que vai trazer para o homem a história, né? A história que está sendo registrada aqui em Gênesis. Tem um texto em Provérbios que fala sobre isso, está lá em Provérbios 19, 21, que diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, apesar da rebeldia do homem, apesar da inclinação do homem de fazer o seu próprio desejo e não seguir a vontade de Deus, Provérbios 19, 21 diz que o desígnio do Senhor permanecerá. Poucos capítulos da Bíblia ilustram tão bem essa verdade quanto Gênesis 11, esse que nós estamos estudando. Quando a gente lê lá no início, né, a narrativa de Babel, que foi a que a gente viu na semana passada com o pastor Rubens, e depois com as genealogias que nós vamos estudar hoje, nós podemos perceber Deus trabalhando no seu mundo e cumprindo os seus propósitos, os seus planos, apesar do pecado do homem, apesar dessa tendência do homem de se desviar. Então, na semana passada,
como nós vimos, né? O homem estava agindo ali, né? Gênesis 11, de 1 a 9, ele estava agindo na sua própria autonomia. Não é? A gente viu que tinha um grupo de homens que se reuniram. O texto diz que eles tinham união e cooperação mútua. E nós vimos que essa união e cooperação aconteceu em desobediência aos planos de Deus, aquilo que Deus tinha planejado para a humanidade, de se espalharem e encherem a terra. Então Deus intervém na história para fazer cumprir o seu plano. E ao invés de cooperação e união, então Deus causou confusão e dispersão naquele povo reunido ali em Babel. Deus fez isso para mostrar que o homem, guiado por suas próprias ideias, motivado pelo seu orgulho e sua autossuficiência, não pode agradar a Deus. Não pode agradá-lo. Pelo contrário, agindo assim, o homem só demonstra sua rebeldia contra Deus. Mas tudo isso, né, só acontece enquanto ele não age sobrenaturalmente. No texto de hoje, nós vamos poder ver dois momentos em que Deus também age na história da humanidade. E o primeiro deles, né, Deus faz isso escolhendo uma descendência, é a descendência de Sem. E um segundo momento, né, é quando Deus, a partir dessa linhagem de Sem, e a partir da escolha de Abraão, ele vai formar uma nação. Então, a pregação de hoje só tem 2 pontos. Eu vou levar o mesmo tempo para pregar, mas só tem 2 pontos, tá certo? O primeiro, então, tem a ver com a descendência de Sem, e o segundo tem a ver com a formação de um povo, o povo de Deus. Esses, então, são 2 aspectos do plano redentor de Deus. Lembra no começo que eu disse, né? Depois da queda do homem, Deus vem trabalhando ao longo da história para redimir o homem, né? Para restaurar aquele relacionamento que ele tinha com Adão e Eva antes do pecado original. E nós vamos ver isso através da linhagem e descendência de Sem e também a escolha e chamado de Abraão. Mas antes da gente ler o texto de hoje, vamos orar mais uma vez, vamos entregar nas mãos de Deus esse momento de estudo da palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela liberdade que nós temos de nos reunirmos como igreja para estudarmos a tua palavra. Queremos te agradecer acima de tudo por esse plano redentor, porque apesar da nossa maldade, o Senhor não nos abandonou nesse mundo. Pelo contrário, o Senhor, desde a época de Adão e Eva, tem trabalhado ao longo dos anos da história, primeiro do povo judeu e depois do povo cristão, tem trabalhado para restaurar vidas, para salvar vidas. Por isso nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque nós nos reunimos aqui hoje, por causa desse propósito redentor que o Senhor sempre teve, né? Resgatar o homem à sua posição original, né? A que foi criado, comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir nesse momento perdão por qualquer coisa que a gente tenha feito que possa estar impedindo agora a nossa comunhão com o Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, nós queremos aprender do Senhor e pedimos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Então, te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor trabalhe nos nossos corações e que transforme nossas vidas pelas verdades que esse capítulo de Gênesis nos apresenta. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, 2 aspectos aqui no plano redentor de Deus. O primeiro deles é que Deus escolhe uma família, ou ele separa essa família de Sem. Não é? Versos 10. Então, Gênesis 11, verso 10. Não sei se você já abriu sua Bíblia aí? Eu descobri que eu não tenho uma água aqui. Por favor, Rodrigo. Ok. Gênesis 11, 10 a 26. É um texto longo, genealogia, não é simples de ler. Fica comigo e a gente vai passar por ela e tirar aplicações para a nossa vida. Versículo 10
diz assim: este é o registro da descendência de Sem. E logo aqui a gente tem essa palavra descendência, que é aquela palavra no original, toledote, que eu disse que o livro de Gênesis é dividido por esses toledotes. Toledote pode ser traduzido no português por descendência, ou essa é a história do fulano de tal, essas são as gerações. E esse aqui, então, é o sexto toledote de Gênesis, né? Essa grande divisão, e a gente vê várias genealogias, então, ao longo de Gênesis. Esse aqui é o sexto. E a palavra de Deus, então, diz que 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhas e filhos. Esse é o padrãozinho daqui até o fim. 10 vezes. Então você não canse, vai guardando só o nome das pessoas assim, e a ênfase um pouco aqui é na idade desses homens, quando eles tiveram seu primeiro filho. Não é? Então, começando por Sem, né, ele gerou Arfaxade, e depois de ter gerado, viveu mais 500 anos, e gerou então outros filhos e filhas. Obrigado, Rodrigo. Verso 12. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu mais 430 e gerou outros filhos e filhas. Aos 30, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 29, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Deus tinha prometido para Eva que um dia um redentor viria, um descendente da mulher. Você já sabe onde está, tá certo? Gênesis 3,15, falamos várias vezes sobre isso. Esse descendente derrotaria Satanás, né, e traria salvação para toda a humanidade. Quando chega em Gênesis 9, texto que nós também já estudamos, ali nós temos uma profecia feita por Noé, onde ele revela que Deus abençoaria todo o povo, né, por meio da linhagem de Sem. Seriam os semitas, né, esse povo que antecede os hebreus. Está lá em Gênesis 9, 26 e 27, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então esse texto nos mostra, aqui em Gênesis 9, né, que Sem seria dono das tendas, seria essa geração, essa linhagem abençoadora, e que seus irmãos, o Jafé moraria nas tendas de Sem, e Canaã serviria não só a Sem, mas também a Jafé, né? Seria servo, inclusive, de Jafé e a sua família, né? Sem, então, é essa linhagem escolhida por Deus. Um pouco mais para frente, a Bíblia repete isso, né? Em Gênesis 10, 21. Lembra que talvez você esteja anotando, é uma alegria a gente poder falar com vocês e ver que vocês estão nos vendo, né? Depois de 5 meses falando para a câmera. Então, você pode, aqui eu estou num ritmo mais devagar, eu espero que eu não estoure o meu tempo por causa disso, mas você pode ir anotando, tá certo? Nos pequenos grupos, a gente tem discutido e aplicado, né, aquilo que a gente tem visto aos domingos. Então, Gênesis 10, 21, fala a respeito dessa promessa. Lá a gente lê que Sem foi o pai dos filhos de Éber. Esse nome, provavelmente, foi o nome que deu origem
ao povo hebreu depois, né? O nome do povo hebreu, né? Éber, né? Gênesis, como você tem acompanhado, né, nos apresenta várias dessas genealogias. E da linhagem de Sem, tem 2 genealogias. Talvez você esteja meio perdido nessa genealogia. Se você não está fazendo uma leitura lá na sua casa, você deve estar um pouco perdido, porque a genealogia deixa a gente perdido mesmo. Eu mesmo, quando eu comecei a preparar, eu falei, mas de novo a genealogia de Sem? Antes de eu perceber que ele estava falando de novo a genealogia, eu fiquei meio perdido, porque inclusive elas não são descritas da mesma maneira. Então, um bom exercício para você é pegar Gênesis, capítulo 10, verso 21 a 29, é a primeira genealogia de Sem, e comparar com Gênesis 11, 10 a 26, que a gente acabou de ler. Tá? Isso ou vai dar mais nó na sua cabeça, ou vai te ajudar a entender algumas coisas. Ok, deixa eu falar um pouquinho dessas diferenças, fica comigo, porque a gente quer tirar aplicações para a nossa vida. Quando a gente lembra da genealogia lá do capítulo 10, ela traz uma relação de 5 filhos de Sem e também 5 netos. E depois ela enfatiza Arfaxade, Salá, Éber e os 2 filhos de Éber, que é Peleg e Joctã. Tá? O pastor Rubens até mencionou um pouco esses filhos, Peleg e Joctã, mas eu vou dizer a distinção aqui para vocês. Né? Então, na primeira, a gente encontra uma lista dos filhos de Joctã, Deus relata lá. E aqui nessa nem aparece Joctã. Aí a gente fica doido, fala, mas o que está acontecendo? Lembra que eu falei, quando eu ensinei a genealogia lá do capítulo 5, né? As genealogias, elas não são um estudo cronológico, né? Às vezes o autor, para atingir o seu objetivo, ele pula filhos, né? Às vezes ele fala de um irmão, não fala do outro. É o que acontece aqui. Lá na primeira, do capítulo 10, ele cita os filhos de Joctã. Aqui ele nem cita Joctã. Aqui o que ele mostra é que Peleg é filho de Éber e a partir de Peleg é que vai vir então Abraão, que é a descendência que depois vai formar o povo de Israel. Então, existe essa distinção, né, entre uma genealogia e outra. Falando ainda das genealogias, aquela lá do capítulo 5 traz a descrição de 10 gerações que vai de Adão até Noé. Aqui na de Sem, nós temos também 10 gerações descritas que vai de Sem até Abrão. Está vendo? Assim a gente está cobrindo toda a história, desde Adão até Abrão, certo? 20 gerações aí descritas na genealogia do capítulo 5 e genealogia do capítulo 11. Né? O texto lá, da genealogia do capítulo 5, ele traz uma ênfase na morte das pessoas. Lembra, está logo depois da queda, que foi no capítulo 3, e Deus disse, né, que no dia que o homem comesse do fruto, certamente morreria. E é por isso que Moisés usa o recurso, na genealogia do capítulo 5, colocar, viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu. É aquela verdade que nós extraímos desse texto, de que o pecado está sempre associado à morte, seja ela uma morte física ou uma morte espiritual. Nós aprendemos isso em Gênesis 5. Aqui, essa não é a ênfase do autor. O que aparece é o momento em que cada homem está tendo o seu primeiro filho, e aparece também esses anos em que cada um viveu. Então a gente tem, né, o texto falando que Noé viveu 950 anos, e ele vai diminuindo até chegar em Naor, que é o último, que viveu só 119 anos. Eles vão diminuindo, você perceber, os anos vão caindo até chegar em 119 anos. Então, o que é isso? Esse é o cumprimento do que Moisés, né, Deus tinha falado através de Moisés, em Gênesis 6:3. Gênesis 6:3 diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
De 950, as gerações vão passando, Naor viveu 119, certo? O cumprimento de Gênesis 6:3. Então, as gerações pós-dilúvio, elas estavam começando a sentir as consequências físicas do pecado no seu corpo. E o que a gente pode ver aqui também é a promessa de Deus se cumprindo. Deus promete, Deus cumpre suas promessas de disciplina, mas Deus também cumpre as suas promessas de bênção. Essa preservação de um remanescente fiel, que no nosso capítulo de hoje é Sem e a sua descendência, a sua linhagem, né? Então, em Gênesis 5, nós enfatizamos o ensino de que o pecado gera morte, mas o que importa para nós na genealogia de hoje é o fato dela registrar a fidelidade de Deus ao cuidar do seu povo e ao cumprir as suas promessas na descendência de Sem. Então, se eu perguntar para vocês o que você aprendeu nessa genealogia, né? Depois de, li um monte de coisa lá, não entendi nada, um monte de nome, né? O que você aprendeu com isso? Você aprendeu, a sua resposta deve ser, eu aprendi que a fidelidade de Deus está presente no cuidado para com o seu povo, preservando a descendência de Sem. E isso também me fez ver que Deus cumpre as suas promessas. São duas aplicações diretas para a nossa vida. Deus cuida de nós e Ele sempre cumpre as suas promessas. Aquilo que para nós não passa de uma lista de nomes, para Deus é o cumprimento da sua promessa. E é a ligação que a gente tem aqui no texto entre a escolha de um homem, Sem, foi escolhido por Deus, e a escolha de um outro homem, Abraão, e toda a sua linhagem no meio desses dois, né? 10 homens aí no meio desses dois. Deus decidiu usar pessoas para realizar a sua vontade aqui na terra. Pessoas que são frágeis, pessoas que nem sempre são obedientes, mas que ainda assim Deus as escolhe para que elas cumpram o seu propósito. Isso serve para nós também, tá certo? Nós já falamos sobre isso quando a gente estudou sobre Caim e Abel. Quando a gente analisou a vida dos dois, nós vimos que Deus, de maneira soberana, Ele escolhe aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim. Nós falamos dessa escolha que se repete depois na descendência de Sete, na vida de Noé e agora na descendência de Sem, a mesma coisa. Deus fazendo a escolha de pessoas. Nós vemos aqui hoje, né, Deus escolhendo de maneira soberana aqueles a quem Ele quer salvar, aqueles por meio de quem os seus planos vão ser cumpridos. E é por causa disso que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Deus quer usar a vida de cada um de nós aqui hoje, para também fazer a sua vontade. Ele escolheu alguns de nós para vivermos essa vida de igreja, para que a gente faça então a sua vontade aqui nessa terra. Apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa inclinação para o pecado, Deus um dia nos escolheu para que a gente seja povo dele, para que a gente seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus nos escolheu e nos deu uma tarefa, e essa tarefa é espelharmos e espalharmos a glória de Deus aqui na terra. Lembra que eu falei sobre isso quando nós ensinamos sobre como fomos criados à imagem de Deus, lá no capítulo 1? Essa é a nossa tarefa, espelharmos quem Deus é e espalharmos a glória de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Como você tem cumprido essa tarefa nesse ano em particular? Queridos, nós vivemos num ano atípico, não é mesmo? Um ano que nós poderíamos inventar uma série de desculpas para que a gente se focasse em nós mesmos. Mas pensa comigo, não foi exatamente isso que aquele povo em Babel fez?
ao invés de prosseguirem obedecendo a Deus e glorificarem o seu nome, espalhando-se na terra, né, espalhando a sua glória sobre a terra, o que eles fizeram? Uniram forças para cuidar de si mesmo. Como tem sido a sua atitude nesse momento de pandemia? Quais oportunidades você usou nesse tempo para testemunhar da sua esperança em Deus? Como você aproveitou as oportunidades que você teve em família, né? Se tem uma coisa que é consenso, é que todos nós ficamos mais em família, juntamos mais a família, não só você e os filhos, mas às vezes os pais juntos, a grande, né, família. Quais oportunidades você usou desse tempo, né, para testemunhar sobre Deus, né, para edificar a vida dos seus familiares para a glória de Deus? Será que você deixou de servir a Deus nesse tempo? Você tirou um sabático, falou, eu vou descansar, eu estou em quarentena, não dá para fazer nada para Deus? Queridos, vocês sabem que a única maneira da gente afirmar que Lajeado não parou nos últimos 5 anos é se cada um de nós, como igreja, se nós continuamos a fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer como cristãos. Então minha pergunta para você é, você continuou a falar de Cristo para as pessoas? Você continuou a entrar em contato com os irmãos para saber como eles estavam passando esse tempo? Ou você se isolou realmente, nem por telefone você falou com as pessoas? Você se manteve em comunhão, ainda que virtual, pelos pequenos grupos, pela escola bíblica dominical, nos discipulados, ainda que pelo Skype? Você fez isso, né, para fomentar essa comunhão? Você continuou separando o domingo, aquele tempo especial para o Senhor, né, para cultuar como família, orar juntos, adorar juntos, louvando ao Senhor, ouvir as mensagens que nós temos postado? Você fez isso? Nesse momento em que nós vivemos, essas são as coisas que vão determinar se nós estamos de fato sendo igreja, se nós estamos de fato vivendo como o povo de Deus. Deus nos escolheu com um propósito, assim como fez com a descendência de Sem. Deus nos escolheu como seus representantes na terra, para sermos bênção na vida dos outros, sejam eles crentes ou descrentes no Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto desse plano redentor de Deus, a escolha dele, de pessoas que vão o representar nessa terra. O segundo aspecto que esse texto nos apresenta está nos versículos 27 a 32, e isso tem a ver com a escolha soberana de Deus ainda. Deus, a partir dessa escolha dele, ele começa uma nação. Acompanhe comigo então na sua Bíblia, Gênesis 11, a partir do verso 27. Verso 27 diz assim: essa é a história da família de Terá. Está vendo? A história, o que tem aí? Toledot. Palavra hebraica que fala, essa é a geração, essa é é a 7ª separação de Gênesis. E ele vai falar sobre a geração, agora, a história da família, ou as gerações, ou a descendência de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Então, Abraão e seus irmãos. Arão gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, em sua terra natal, enquanto ainda vivia Terá, o seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão é Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã. Então, Naor casou com a sua sobrinha, tá certo? Milca. E deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Isso não era pecado ainda para aquele povo. A lei de Moisés ainda não tinha sido prescrita. Então, isso era
permitido por Deus. É mais para frente, lá em Êxodo, que a gente vai ter, o Levítico, né, que a gente vai ter as leis, e aí vai ser proibido o tio casar com a sobrinha, né, ou o sobrinho com a tia, né, não pode ver a nudez do tio, significa não pode casar também, tá certo? Ok. Depois a gente segue no texto aí, né? Tanto Abrão como Naor casaram, uma casou com Sarai, a outra com Milca. A Milca era a filha de Arã, o pai de Milca e Iscá. Então Iscá era irmã de Milca, a gente nunca mais ouve falar de Iscá, ela só é mencionada aqui. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, o filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então, aqui também tem aquela confusãozinha, né? Tem o Arã filho e o Arã que é o lugar, né? Padã Arã, está lá no mapa. Fica a 750 quilômetros da onde eles estavam, Ur dos Caldeus, tá bom? De novo, vamos olhar para a história de uma maneira geral, para a gente entender onde que essa história se encaixa, não é? Se em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, existe o registro de 4 grandes acontecimentos universais, ou seja, ou quais sejam, né, esses eventos: a criação, a queda, o dilúvio e o julgamento em Babel. A partir do capítulo 12, a Bíblia e Gênesis, Moisés vai nos apresentar 4 homens pelos quais Deus vai trabalhar na vida do homem, né? Vai trabalhar para resgatar o homem. E todos eles têm a ver com a família de Abraão. Eles são os patriarcas. Na semana que vem a gente entra para estudar essa história sobre esses homens que marcaram a vida do povo judeu, que formaram essa nação. Abraão, Isaque, Jacó e José, os patriarcas. No texto de hoje a gente tem 5 homens aí, 5 personagens, nesse pequeno trecho que eu acabei de ler. Abrão, Sarai, que é a sua mulher, Terá, que é o seu pai, e os seus 2 irmãos, Naor e Arã. Arã morreu, e aí então fica Ló, o seu filho, e as suas 2 filhas, né, ainda estão vivos. Mas o propósito de Deus, nesse momento da história, é chamar um homem e a sua esposa, e a partir deles construir uma família. E dessa família, Deus formaria uma nação, um povo. E aí então, a partir desse povo, Deus abençoaria todas as nações da terra. Então, adiantando um pouquinho a nossa mensagem da semana que vem, acompanha comigo aí na sua Bíblia, os 3 primeiros versículos do capítulo 12. A chamada de Abraão, não é? Gênesis 12, 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão foi escolhido por Deus. Mas ele não foi escolhido porque ele se destacou dos seus irmãos. Mais uma vez, né, essa escolha tem a ver com a graça de Deus. A graça de Deus chamou Abrão e Sarai. Desde o começo da história, o que acontece com o homem é que Deus vai ao encontro do homem, né, para resgatá-lo. E nesse caso não é diferente. A gente pode perceber que a família de Abrão, quando estava lá em Ur dos Caldeus e também em Arã, eles eram adoradores de deuses pagãos. A gente pode ver isso no texto de Josué, capítulo 24, verso 2. Eu vou ler para vocês Josué 24, 2.
Olha o que diz ali. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então ele pôs no plural, não só Terá servia outros deuses, mas também Abraão e também Naor. Esse era um costume daquele povo. Eles adoravam o deus Lua, né? Esse deus também é conhecido como deus Nanar. Em alguns lugares aparece esse nome, né? Não sei se é por isso que a gente fala para a criança que ela vai nanar, né? Porque é o deus Lua. Acho que não tem nada a ver, né? Mas está na história Deus Nanar, tá certo? Outro texto, né, que fala dessa chamada de Abraão é nesse discurso que depois Estevão vai fazer lá no Novo Testamento. E ali a gente vê mais uma vez elementos dessa chamada de Abraão. Atos capítulo 7, versículo 2. O texto nos diz que o Deus da glória apareceu a Abraão e chamou-o para ir para Canaã. Está aí a chamada de Abraão, relatada por Estevão, naquele resumo que ele faz, né, ali para o povo judeu. É bem provável, né, que quando Abraão recebeu esse chamado de Deus, em algum momento, né, antes de partir, ele reuniu ali a família, porque a gente vê em Gênesis, no capítulo 12, verso 1, que Abraão tinha que falar assim: pega aí a sua esposa, né, e sai da tua parentela. Não falou para ele sair com todo mundo, a gente sabe que foi uma comitiva grande, porque Abraão era riquíssimo, ele tinha muitos bens, muitos empregados. A gente sabe pelo texto que Terá, o seu pai, foi com ele, e também o seu sobrinho Ló foi com ele. O texto não fala por quê, mas o fato é que ele teve que anunciar que ele deixaria aquela terra e que ele ia agora obedecer a Deus. Dá uma olhada no versículo novamente que fala que Terá, o seu pai, o acompanha, é o verso 31 aí, né, de Gênesis 11, quando diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, a Ló, o filho de Arã, ou seja, seu sobrinho, seu neto, né, filho de Arã, que era filho de Terá. Estão comigo? Okay. Sarai, sua nora de Terá, a mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ali ficaram. Então, como eu disse, né, viajaram 750 quilômetros até lá, e lá naquela terra, eles se estabeleceram por um tempo. Terá morre, e depois Abrão e Sarai, eles partem dali para obedecer a Deus, e com eles vai Ló. Mas Ló também não vai ficar muito tempo com eles. Se você já leu, né, o livro de Gênesis ali, você sabe que logo, por causa dos bens deles, que eram muitos, os pastores do rebanho de Ló começaram a contender com os pastores do rebanho de Abraão, ainda, né? Só depois de Gênesis, só na semana que vem que eu vou poder chamar ele de Abraão, né? Até aqui ele chama Abrão, e eles contenderam. Então Ló já se aparta de Abrão e Sarai, e assim eles vão obedecer a Deus, né? Seguir em frente sozinhos, né? Como casal, como família, assim como Deus os chamou para fazer. Mas sabe de uma coisa que é curioso, quando eu leio essa história aqui, uma coisa que me chama a atenção é ver que Deus chama Abrão e Sarai, mas chama esse casal para formar uma nação, mas o próprio texto aqui no versículo 32 fala que Sarai era estéril. Mas como assim, Deus? Se eu quer formar um povo, vai chamar logo alguém que não pode ter filhos, não é? Nós diríamos que isso não faria nenhum sentido. Mas se a gente pensar bem, Deus, depois de escolher Abrão e Sarai, ele também escolhe Isaac e Rebeca também era estéril. Eles tiveram que orar para que ela pudesse ter filhos. Depois ele escolhe seu filho Jacó. Eu falei errado, né? Isaac e Rebeca, e agora Raquel e Jacó. Raquel era estéril,
Rebeca era estéril, Sara era estéril. Então, o que a gente vê aqui é um padrão de Deus de trabalhar não pelos meios naturais, pelo jeito convencional, o caminho mais curto, o jeito fácil. Então, o que a gente aprende aqui sobre o agir de Deus é que Deus não tem nenhum problema e, pelo visto, tem até a preferência de trabalhar onde há dificuldade. Para quê? Para que o seu poder e o seu nome seja ressaltado. E por que isso me conforta demais? Porque quando eu estou diante de uma dificuldade, eu acho que eu posso, deixa que eu resolvo sozinho, Deus. Mas quando eu fico diante de algo que parece impossível para mim, aí fica fácil de eu dizer assim, Deus agora é contigo, não é? Porque esse nosso Deus é o Deus especialista em impossíveis. Ele gosta de trabalhar assim, não é? É claro que Ele quer a nossa dependência, inclusive nas pequenas coisas, não é? Mas a nossa tendência é olhar para Ele quando a coisa aperta. Mas glórias a Deus, porque quando a coisa aperta, Ele é especialista em nos ajudar, em nos socorrer. Ele fez assim também na história da formação desse povo, né? A história da formação do povo judeu. Fica evidente então nessa história, né? Esse agir poderoso de Deus no meio dessa situação que parece impossível. Sabemos que a nossa vida aqui na terra não é fácil mesmo, mas servimos a esse Deus, não é? Que age nas situações difíceis, situações que parecem impossíveis. Abrão e Sarai eram os candidatos com a menor probabilidade de ter uma família, de construir uma grande nação. Mas o caminho de Deus não são os caminhos do homem. E ao chamar e abençoar esse casal estéril, o Senhor revelou a grandeza do seu poder. Abrão seria chamado Abraão, pai de muitas nações. Na história de hoje, então, nós podemos ver um contraste entre os caminhos dos homens lá em Babel e os caminhos de Deus ao chamar Abrão e Sarai. O mundo depende de muitas pessoas poderosas para cumprir os seus propósitos, para atingir os seus propósitos. Deus, porém, escolheu duas pessoas fracas, duas pessoas frágeis, desde o início. O povo de Babel desejava tornar o seu nome célebre. Eles desejavam ser alguém, e Deus não permitiu. Mas Abraão, que não era ninguém, a ele Deus promete engrandecer o seu nome. Nós vamos estudar mais sobre isso na semana que vem. Os que trabalhavam na Torre de Babel, eles seguiam a sabedoria deste mundo. Mas Abrão e Sarai confiaram na palavra de Deus e por isso o agradaram. Um texto que fala sobre isso é Hebreus capítulo 11, versos 11 e 12. Nesses versículos nós lemos: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, está falando de Abraão, né? Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, Babel foi construída pela força humana e motivada pelo orgulho, mas a nação de Israel foi construída pela graça e pelo poder de Deus, apesar da fraqueza humana. Queridos, hoje em dia, nós vivemos também dias de Babel, dias de confusão. Mas Deus, assim como escolheu Abraão para formar o seu povo, um dia também nos escolheu para sermos parte do seu povo. Não por nosso mérito, mas por causa da sua graça, favor e merecido.
Você confia nessas promessas de Deus? Mesmo hoje, mesmo quando essas promessas às vezes parecem impossível na sua vida, você continua confiando em Deus? Abraão teve que esperar 30 anos para ver cumprida a sua promessa de um descendente. Ele até titubeou ali no meio, mas isso é assunto para a semana que vem. Mas o fato é que ele continuou confiando em Deus. Você é capaz de esperar tanto tempo pelas promessas de Deus? Parece que a nossa impaciência vai crescendo, não é? Quando Deus demora a responder um pouquinho aos nossos anseios, parece que logo a gente desanima, não é verdade? Abraão, ao longo da sua vida, demonstrou fé, obediência, em atender o chamado de Deus, e também paciência, mesmo sem entender completamente aquilo que Deus estava planejando para a sua vida. O texto de hoje, então, nos desafia a termos essa mesma atitude com relação àquilo que Deus já nos prometeu, com relação àquilo que nós conhecemos a respeito dos planos de Deus para as nossas vidas. Resumindo, então, que nós aprendemos, então, do plano redentor de Deus. Primeiro, Deus escolhe, Ele separa, Ele preserva indivíduos, nesse caso Sem e a sua geração, para abençoar a terra. Deus é fiel em cuidar do seu povo e cumprir as suas promessas, como vimos na descendência de Sem. Deus nos escolhe apesar das nossas fraquezas. No livro de Gênesis nós vamos ver, Deus sempre preservando um remanescente fiel por sua graça. Quando a gente quer pegar a família de Gênesis, que vai, os próximos 48 capítulos, e achar um bom exemplo ali, a gente vê todos falhando, porque Deus quer demonstrar a sua graça. Deus escolhe um povo, Deus nos escolhe como povo, como igreja, para abençoarmos o nosso próximo. Então não é para que a gente viva a vida confortável, mas Ele nos salva para que a gente abençoe outros. O segundo aspecto, então, é que Deus não só escolhe indivíduos, Ele também faz com que esse indivíduo, ou a junção desses indivíduos, forme um povo, não é? Ele chamou Abrão e Sarai, um casal que não podia ter filhos, mas Ele age nessas situações que parecem impossíveis. Ele nos chama também para essa vida de fé, obediência e paciência. Então, queridos, a minha oração é que Deus nos conduza nessa semana, daqui por diante, mais conscientes, conhecendo melhor e crendo melhor em quem Deus é. Também mais obedientes aos seus planos, aquilo que nós já conhecemos a respeito do que Deus planeja para nós. E ainda mais pacientes para esperar o cumprimento das promessas que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar e mais uma vez agradecer ao nosso Deus pelo seu soberano agir em nossas vidas. Pai de amor, nós te louvamos por essa história tão grandiosa do teu poder, por essa história que demonstra a sua soberania na escolha do homem, numa escolha que começou desde Caim e Abel e que chega até os nossos dias. Pai, nós te louvamos porque um dia o Senhor nos escolheu. E Pai, eu te peço nessa noite, se há alguém aqui nesta noite que o Senhor escolheu para se tornar o seu filho, para ser assim, parte do seu povo, membro da tua família, mas que ainda não reconheceu isso diante do Senhor, que ainda não reconheceu essa necessidade de se entregar para o Senhor. Te peço para que a tua palavra, teu Santo Espírito, possa falar a essas vidas.
Te peço para que o teu Santo Espírito, que é aquele que traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo, haja nesses corações. E que a tua promessa de que a tua palavra não volta vazia, possa se cumprir na vida destes nessa noite. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, por esse tempo e pela alegria de nos reunirmos novamente como igreja. Fortalece, Senhor, nossas vidas. Anima, Senhor, nossa semana, a nossos irmãos que não puderam estar aqui, que nós possamos aos poucos ir retomando a nossa comunhão e a nossa vida de congregar, né, como o Senhor planejou para nós como igreja. Colocamos, Senhor, essa semana nas tuas mãos, nos despede para a nossa casa, debaixo das tuas bênçãos, debaixo do teu cuidado. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.